Mas queremos agora orar e pedir que você ore para que Deus fale ao seu coração e ao coração daqueles que vão nos ouvir agora ou em qualquer outra ocasião. Senhor, nós mais uma vez nos dobramos e nos curvamos diante de Ti, reconhecendo a Tua bondade para conosco em Cristo Jesus. Queremos Te dar graças por podermos estar aqui e trazer esta mensagem. Pedimos que Tu venhas nos encontrar. Preciso de Ti, Deus. A Tua palavra é muito clara em dizer-nos que sem Jesus nós não podemos fazer nada. E nós queremos entregar a Ti e a Ele este momento, pedindo que o Senhor nos encha com Teu Espírito, nos revistas com Teu poder e nos conceda a necessária graça para transmitirmos com fidelidade a Tua palavra. Que o Teu Espírito, portanto, nos tome e que o Senhor esteja operando na vida de cada um dos que vão ouvir esta mensagem, para que ela produza vida nos corações e transforme vidas, liberte de quaisquer conceitos errôneos relacionados à maneira de pensar de cada um, para que todos nós nos ajustemos à Tua palavra e a ela nos atenhamos. Nós te pedimos que o Senhor nos abençoe agora em nome de Jesus. Amém. Nessa manhã nós vamos dar continuidade ao que nós vínhamos falando anteriormente. Nós vínhamos falando sobre obediência a ser aprendida e sobre as manifestações da rebeldia do ser humano e, mais especificamente, a manifestação da rebeldia do ser humano através dos pensamentos. Nosso texto básico está em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 4 a 6, que vamos ler no desenrolar da mensagem. Nós já vimos que as manifestações da rebeldia do ser humano se manifesta claramente através de palavras, através da razão e dos pensamentos. Já vimos a manifestação da rebeldia do ser humano através de palavras, a manifestação da rebeldia do ser humano através da razão e estamos vendo a manifestação da rebeldia do ser humano através dos pensamentos. Há um texto na Bíblia que dá uma importância toda especial a este assunto. Este texto é muito importante porque a obediência do homem, do ser humano a Cristo, tem nele um destaque muito especial. Eu vou ler o texto, 2 Coríntios 10, 4 a 6. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir qualquer desobediência quando a obediência de vocês estiver completa. Anteriormente vimos, primeiro, o elo entre a razão e o pensamento. Vimos que o ser humano se manifesta a sua rebeldia através de palavras rebeldes que brotam de um raciocínio rebelde. O raciocínio rebelde vem de um pensamento rebelde. Por isso, o centro da rebeldia do ser humano está no seu pensamento. Assim, todo pensamento rebelde é o centro de toda rebeldia. Por isso, nós devemos destruir as argumentações e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ou seja, tudo aquilo que se levanta e contraria
aquilo que Deus diz em sua palavra. É por isso que o apóstolo Paulo disse que as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos, enganosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O ser humano gosta de edificar raciocínios como fortalezas ao redor dos seus pensamentos. Tais raciocínios têm de ser, então, destruídos. Tais argumentações têm que ser destruídas e o pensamento tem que ser levado de volta para que ele se ajuste ao pensamento de Deus, que não são necessariamente os nossos pensamentos humanos. As argumentações devem ser deixadas de lado, mas os pensamentos devem ser reconduzidos à verdade, à palavra, à vontade de Deus. O texto usa a expressão toda arrogância, algumas versões usam toda altivez. Literalmente significa todo edifício alto. É tudo aquilo que se interpõe entre Deus e nós. Por isso que o texto diz, e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O propósito é que os nossos pensamentos se encaixem de tal forma nos pensamentos de Deus para que obedeçamos como Cristo obedeceu. Deus vê todo o raciocínio do homem como um edifício muito alto, obstruindo o conhecimento de Deus. Logo que o ser humano começa a raciocinar, seus pensamentos ficam sitiados e ele perde a liberdade de obedecer a Deus, uma vez que a obediência é uma questão de pensamento. O hábito do ser humano de argumentar é tão sério que não pode ser resolvido sem uma batalha. Mas não devemos usar a razão para lutar contra a razão, porque não há nenhum sentido. É como se usássemos a carne para combater a carne. Para derrotarmos a arte de argumentar, nós temos que usar as armas espirituais, ou seja, o poder de Deus. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos. Então é Deus quem luta contra nós, pois temos nos tornado seus inimigos. O hábito de argumentar nós herdamos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Antes que o homem comesse desse fruto, antes que o ser humano comesse desse fruto, ele andava de acordo com a vontade de Deus, pensava de acordo com os pensamentos de Deus. Mas, uma vez que ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele adquiriu o seu próprio conhecimento. Ele passou a ter uma autonomia que ele desejou e conseguiu. Mas essa autonomia significava também uma independência de Deus. Poucos percebem como as nossas mentes causam dificuldades para Deus. Essa é a razão pela qual ele disse que o homem não deveria comer desse fruto. Satanás emprega toda sorte de argumentos para nos escravizar, a fim de nos tornarmos inimigos de Deus, em lugar de sermos subjugados por Ele. Nós já vimos que Satanás argumentou com Eva. Ela olhou para a árvore e argumentou consigo mesma. O texto diz assim, vendo a mulher, Gênesis 3:6,
Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Ela não deu ouvidos ao que Deus havia dito anteriormente, porque ela tinha suas razões. Satanás veio e sugeriu ideias diferentes da palavra de Deus, trouxe sugestões diferentes que eram exatamente opostas àquela palavra que Deus havia dado para o homem e para a sua mulher. Ela não deu ouvidos a Deus porque ela tinha suas razões. Que razões eram estas? Eram aquelas que foram apresentadas e sugeridas pelo inimigo. Quando a razão aparece, o pensamento do homem cai numa armadilha. Ele se vê cercado de todos os lados. Por isso que a razão e o pensamento estão intimamente ligados. A tendência da razão é derrotar o pensamento sadio, o pensamento correto. Uma vez cativa a mente pela razão, o homem fica impedido de obedecer a Cristo. Se quisermos realmente obedecer a Deus, temos de saber como a autoridade de Deus destrói as fortalezas da razão. Nós já vimos também, em segundo lugar, que é preciso recapturar a mente aprisionada pela razão. Através da faculdade da mente, o ser humano pensa e decide livremente. Isso é o que caracteriza o próprio ser humano. Para manter a sua liberdade, o ser humano precisa convencer-se de que todos os seus pensamentos são bons e corretos. Aí entra a razão tenta explicar o porquê dele agir daquela maneira. Nós sempre temos uma explicação por que agimos dessa maneira. Então, ele não se atreve a expô-los à interferência e por isso os cercas com muitas argumentações. As argumentações são as fortalezas que são construídas em torno de ideias, conceitos que vão justificar o meu e o seu procedimento, que não é exatamente o que Deus queria que eu e você fizéssemos. Por isso que os homens falham em crer no Senhor, porque ficam aprisionados na fortaleza de alguma argumentação. Eu já citei aqui, vou citar novamente, um incrédulo pode dizer, sou ainda muito jovem para entregar a minha vida a Deus, quero aproveitar a vida. Conheço muitos cristãos que não se comportam bem e por isso não posso crer, diz outro. E um outro pode dizer ainda, meus pais não aprovariam a minha decisão de entregar minha vida a Cristo. Vou esperar que eles morram para tomar essa decisão. Eu já presenciei tudo isso nos meus confrontos, se assim podemos dizer, com pessoas com as quais nós compartilhamos o Evangelho de Jesus. E ela sempre tinha uma argumentação, e a argumentação era, eu não posso deixar de fazer isso, meus pais me ensinaram assim. Então veja, não é o que Deus disse, é o que os pais ensinaram. É o que a cultura familiar trouxe e formou neles. Então não, é o que os outros pensam, é o que a maioria acha. Semelhantemente, há razões para aqueles que são crentes, que eles sempre apresentam para não amar o Senhor, para não servir o Senhor como deve. Os estudantes podem dizer, quero me dedicar aos estudos,
até eu me formar. Depois, os homens de negócio dirão, não tenho tempo para nada, os negócios ocupam todo o meu tempo. De fato, ocupam. Mas tempo é uma questão de prioridade. A gente prioriza o que é importante, eles não dão importância à palavra de Deus, não querem se ater a ela. Eles querem continuar nos seus empreendimentos. O doente dirá, minha saúde está muito abalada. Depois que eu me recuperar, vou pensar sobre isso. E assim por diante. Se Deus não destruir estas fortalezas, os homens jamais serão livres para obedecer a Deus. Satanás aprisiona o ser humano através das fortalezas dos argumentos. A maioria dos seres humanos está por trás de tantas linhas de defesa que eles são incapazes de atravessá-las para a liberdade. É só uma questão deles simplesmente andarem, caminharem na direção de Deus, mas eles se sentem tão presos, tão envolvidos por inúmeras razões que eles não se movem na direção de Deus. Então, para reconhecer a autoridade, as argumentações humanas têm de ser primeiramente lançadas no chão. Só depois que o ser humano começa a reconhecer que Deus é Deus, as suas argumentações serão destruídas. Temos citado aqui Romanos 9:20 na Nova Versão Internacional, que diz assim, mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? Quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Quem sou eu? Quem é você para discutirmos com Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? É totalmente incoerente. Quando Deus diz algo, Ele diz para o meu bem, diz para o seu bem. Ele não ganha nada com isso. Quem ganha é quem ouve a sua palavra, quem ouve aquilo que Ele diz que eu e você devemos fazer. Então, quando as fortalezas de Satanás são destruídas, e ele é mestre em construir essas fortalezas, nenhuma argumentação humana permanece. Então, os pensamentos humanos podem ser levados cativos para obedecermos a Cristo. Só depois que seus pensamentos são recapturados é que o homem pode verdadeiramente obedecer a Cristo. Sabemos se alguém já tem conhecimento da autoridade de Deus sobre a sua vida, observando as suas palavras, observando os seus argumentos, os seus pensamentos, se eles foram devidamente reestruturados, ajustando-se aos pensamentos de Deus. Eu conheço inúmeras pessoas, muitas delas convivem bem próximas, que argumentam e têm uma explicação para cada um dos seus procedimentos, que não são aqueles que Deus quer para a vida deles. Mas eles têm sempre razões, têm sempre uma explicação, e do ponto de vista lógico, humano, parecem bem razoáveis. Mas um escravo tem que aceitar os pensamentos de outra pessoa e não oferecer a sua própria opinião. Graças a Deus não estamos vivendo no tempo da escravidão e nem temos escravidão, pelo menos legalmente, não temos no nosso país. Mas o que é um escravo? O escravo não tem vontade própria. Ele nem expressa os seus pensamentos, ele simplesmente ouve o que seu senhor diz e faz.
Consequentemente, se nós fomos capturados por Cristo, estamos prontos a aceitar os pensamentos de Deus e não oferecer qualquer conselho que seja nosso. Por que não devíamos fazer? Porque Deus é Deus. Porque Deus sabe o que faz, porque os pensamentos de Deus são maiores, são melhores. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então eu não devo estar querendo fazer o que eu quero, porque o que eu quero nem sempre é o que Deus quer para mim. Em terceiro, nós queremos mostrar algumas advertências aos que estão cheios de opinião própria. Primeiro exemplo é o apóstolo Paulo. Em seu estado natural, ele era uma pessoa inteligente, capaz, sábia, racional, do ponto de vista intelectual muito bem preparado. Ele excedia em muito aos seus contemporâneos em tempo de cultura, no contexto do judaísmo e no contexto do conhecimento humano. Sempre podia descobrir um meio de fazer as coisas, mas Paulo, que anteriormente era chamado de Saulo, quando liderava um grupo de pessoas a caminho de Damasco para aprisionar os cristãos dali, foi derrubado ao chão por uma grande luz. Isso é registrado em Atos, capítulo 9, capítulo 22 e no capítulo 26, onde você poderá ver os pormenores. Mas naquele momento, todas as suas intenções, seu modo de viver e sua capacidade foram jogados por terra. Tudo aquilo que ele sabia, pensava, racionalizava. E ele não retornou a Tarso, sua terra natal, e nem voltou para Jerusalém, de onde ele viera, mas abandonou sua tarefa, aquela na qual ele estava empenhado em Damasco, e jogou fora todos os seus motivos. Muitas pessoas, quando encontram dificuldades, mudam de direção, tentam um caminho diferente e depois outro, persistindo naquele propósito que eles idealizaram. E não importa o que façam, continuam agindo de acordo com as suas próprias ideias, conceitos e modo de agir. São tolas e elas não caem quando são golpeadas por Deus. Embora Deus as prostrasse naquele assunto em particular, não aceitam a derrota de suas argumentações e pensamentos. Assim, muitos podem realmente ter bloqueado a sua estrada para Damasco, mas se mantém em seu caminho, se dirigindo a Tarso ou a Jerusalém. Mas não foi o que aconteceu com Paulo. Uma vez abatido, perdeu tudo. Ele disse: eu considero tudo como perda por causa do conhecimento de Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, mas a justiça que procede de Deus. Está registrado em Filipenses capítulo 3. Ele não podia mais dizer ou pensar coisa alguma, porque ele reconheceu que tudo que ele havia pensado até então não tinha nenhum sentido, não tinha nenhum valor, era nada. Ele disse que considerava aquilo como esterco. Toda a sua cultura, todo o seu preparo intelectual, não que isso não seja bom, mas o melhor que temos a fazer é dar ouvidos ao que Deus diz, e está registrado na sua palavra.
Por isso, ele não sabia mais nada. Por isso estava pronto para ouvir e atender, e por isso disse: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Ele reconheceu aquele que falava com ele como seu Senhor, e seus pensamentos haviam sido cativados pelo Senhor, e ele obedeceu do fundo do coração. Uma pessoa quebrantada, se tornou humilde, a arrogância foi embora, a altivez não existia. Antes, fossem quais fossem as circunstâncias, Saulo de Tarso sempre liderava. Agora, tendo tomado consciência da autoridade de Deus, ele perdeu suas opiniões. A principal evidência de que uma pessoa entrou em contato com Deus está no desaparecimento de suas opiniões e esperteza. Muitas vezes nós elogiamos: puxa, fulano é esperto, fulano é sabido, fulano é maneiro. Então eu repito, a principal evidência de que uma pessoa entrou em contato com Deus está no desaparecimento de suas opiniões pessoais e da sua esperteza. Devemos, pois, honestamente pedir a Deus que nos conceda a perplexidade produzida pela luz, a luz que vem de Deus, o entendimento que vem dele. O segundo exemplo é do rei Saul. O rei Saul foi rejeitado por Deus porque poupou o que havia de melhor entre os bois e ovelhas para sacrificá-los ao Senhor. Está registrado no livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Foi algo que brotou de sua própria opinião, seus próprios pensamentos acerca de como agradar a Deus. O seu propósito era bom, era agradar a Deus. Sua rejeição foi por causa de seus pensamentos que não foram capturados por Deus. Ninguém pode dizer que Saul não foi zeloso em servir a Deus. Ele não mentiu, ele confessou que realmente havia poupado o melhor entre o gado e as ovelhas, mas tomou sua própria decisão. Deus não tinha dito para ele fazer isso. Ele resolveu. Tinha muitas razões para fazer isso do ponto de vista humano. Ele tomou a sua própria decisão de acordo com seu próprio pensamento. A conclusão é clara: todos que servem a Deus devem refrear suas decisões com base em seus próprios pensamentos. Antes devem executar a vontade de Deus. Ele deve procurar conhecer os pensamentos de Deus. Devem dizer explicitamente: Senhor, o que queres que eu faça? Foi essa a pergunta que Saulo fez ao Senhor Jesus quando o encontrou, quando este o encontrou. Dizer mais do que isso seria totalmente errado. E se reconhecer: olha, eu não sei nada, me diga o que eu tenho que fazer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Foi o que foi dito a Saul no encontro que ele teve com o profeta Samuel. O homem não tem, em absoluto, o direito de oferecer conselhos a Deus. Quando o rei Saul viu aquelas ovelhas e o gado, desejou poupá-los da morte. Seu coração podia se inclinar para Deus, mas faltava-lhe o espírito de obediência. Então não é o que eu vejo, não é o que eu imagino, não é o que eu penso, não é o que eu acho, e sim aquilo que Deus diz. Um coração que se inclina para Deus não basta, mas um coração disposto a obedecer
sem oferecer qualquer resistência. É isso que Deus deseja de mim e de você. Tendo o rei Saul se recusado a destruir os amalequitas com suas ovelhas e o seu gado, como Deus havia ordenado, ele deveria então ser morto por um amalequita, terminando assim o seu governo. Todo aquele que poupa um amalequita em seu próprio pensamento será finalmente aniquilado por um amalequita. O terceiro exemplo é Nadab e Abiú. Já vimos detalhadamente sobre estas pessoas, mas Nadab e Abiú se rebelaram porque deixaram de se sujeitar à autoridade de seu pai. Eles tentaram executar seus próprios pensamentos, independentemente do que o pai lhes havia ordenado, que por sua vez recebeu estas ordens de Deus. Então eles tentaram executar seus próprios pensamentos, pecaram contra Deus, oferecendo fogo estranho, contrariando a ordenação de Deus. Embora não falassem uma só palavra, nem apresentassem quaisquer motivos, ainda assim queimaram incenso de acordo com as suas próprias ideias e sentimentos. Acharam que um culto assim prestado era uma coisa boa. Se errassem, seria na tentativa de fazer uma coisa boa. E eles entendiam que isso era servir a Deus. Acharam que tal pecado seria insignificante, mas não sabiam que seriam totalmente rejeitados por Deus e punidos com a morte. Conclusão. Os pensamentos do ser humano são controlados por um dos dois poderes: pela argumentação ou pela autoridade de Cristo, pela autoridade de Deus. Eu vou repetir, os pensamentos do ser humano são controlados por um dos dois poderes: o poder da argumentação própria ou da autoridade de Cristo, ou pela autoridade de Cristo. Na verdade, ninguém neste universo pode exercer livremente sua vontade. Conclusão. Os pensamentos do ser humano são controlados por um dos dois poderes: pela argumentação ou pela autoridade de Cristo. Na verdade, ninguém neste universo pode exercer livremente sua vontade, porque ou ele é cativo de seus próprios argumentos, ou é cativo por Cristo. Consequentemente, ou ele serve a Satanás, ou ele serve a Deus. Mesmo que a pessoa diga que não está escolhendo nenhum nem outro, não existe essa possibilidade. Se uma pessoa reconhece ou não a autoridade de Deus sobre a vida dela, isso pode ser facilmente percebido observando-se o seguinte: ela pronuncia palavras rebeldes, ela argumenta diante de Deus, ela oferece muitas opiniões. O Atmani disse: antes eu tinha muitos argumentos para sustentar meus muitos pensamentos. Agora não tenho mais nenhum argumento, pois fui capturado. Cabe a mim e a você nos rendermos inteiramente a Jesus sem reservas. Você não tem o que temer, porque a vontade dele é perfeita, é boa, é agradável. E a vontade dele visa o seu bem, não o seu mal.
Então, nos levantarmos contra a vontade de Deus em Cristo é uma insanidade. E nós temos que ter consciência disso. Daí a importância de nos atermos continuamente à palavra de Deus, de lê-la, de meditar nela, de buscá-la e de amá-la. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos. Te louvamos pelo que o Senhor permitiu fosse tratado aqui nesta manhã. Nosso coração se alegra e se regozija em Ti, por causa do que Tu és, por causa da Tua palavra, porque ela é confiável, porque ela é digna de colocarmos nela a nossa esperança e a nossa vida no tempo presente e para a eternidade. Então, nós pedimos que o Senhor destrua em nossas mentes todas as fortalezas, que o Senhor anule os sofismas, toda altivez que se levante contra o conhecimento Teu e da Tua vontade. Leva as nossas mentes cativas à obediência a Cristo, à obediência de Cristo. Conforma-nos a Ele, mantém-nos bem junto do Teu coração e que nada se interponha entre nós e o Senhor. Recebe a nossa gratidão e glorifica o Teu nome em reter esta palavra em cada coração. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.